Quando a gente fala em genoma, é todo o conjunto de genes do nosso DNA. E hoje, com os métodos que existem disponíveis, a gente consegue fazer a leitura, o sequenciamento. O sequenciamento nada mais é do que a leitura. Olhou para o material genético, é medicina genômica. O que o material genético conta para a gente? Conta para a gente doenças que nós nascemos já no nosso DNA, então as doenças hereditárias, que a gente no senso comum chama de genética, né? É isso daí que vem essa palavra, ou mudanças no DNA, que eu não nasci com aquilo, mas depois o DNA mudou. Isso basicamente é câncer, quando muda durante a sua vida. Depois que a amostra está coletada, essa amostra é transportada para o laboratório e aí começa a parte de análise mesmo, basicamente de tudo que a gente recebe. Urina, célula da bochecha, sangue, fio de cabelo. A gente sempre tem que passar por uma etapa que é tirar o DNA de dentro dessa amostra. Muita coisa é manual, na pipeta mesmo é uma pessoa que está ali fazendo, lidando, que a gente está preparando essa amostra para que ela realmente possa entrar na máquina que vai fazer o sequenciamento do DNA. Que a gente chama de sequenciador automatizado, mas não é automatizado, na verdade são muitas etapas feitas por gente e ele faz a etapa final. A etapa final que é soletrar o DNA e transformar isso num texto, basicamente. Uma informação como se fosse um texto onde eu vou colocando as letrinhas A, C, T e G, de uma forma ordenada. E é isso que ele entrega ao final para o computador. Aí entra no circuito um profissional que a gente chama de bioinformata e ele faz essa análise dos dados para transformar isso numa informação útil para os especialistas. A primeira vez que a gente sequenciou um genoma humano demorou 10 anos. Hoje a gente consegue fazer dentro de 24, 48 horas. Então, dentro desse contexto das doenças raras, hoje nós estamos olhando com uma maior ênfase para um grupo especial de pacientes, que é o grupo de pacientes em UTIs neonatais em estado crítico. Então são bebês que nascem e eles apresentam sinais, características, né, que fazem pensar em uma doença genética. E agora, com o sequenciamento do genoma, o nosso objetivo é revolucionar esse diagnóstico. Então, ao invés dele passar por uma série de exames escalonados, a gente consegue, com um único teste, fazer essa abordagem e tentar trazer essa resposta da forma mais rápida possível. Aqui o nosso maior interesse é o genoma humano, né, dos seres humanos, mas também existem, né, diversas pesquisas falando também sobre genomas virais, por exemplo, né, porque nos afetam, né, pelas questões das doenças que podem implicar. Quando eu olho para todo o genoma do vírus, eu consigo ver aonde ele está mudando, onde ele difere de uma pessoa para outra, onde ele difere em lugares onde a doença avançou muito rápido versus onde a doença está estável ou a doença regrediu. Aqui é para saber aonde ele mudou. De forma bem simples é isso. Quando eu sei aonde ele mudou, a gente começa a gente sabe aonde a gente precisa atingir o vírus do ponto de vista de alvo de tratamento e de alvo de vacina. A DASA e eu como pesquisador e o meu grupo, que a gente fez a diferença, a gente colaborou com todas as instâncias municipal, estadual, federal, fomos os primeiros a identificar a variante inglesa entrando no Brasil, o primeiro da América Latina a identificar, foi um alerta importante. A gente tem o que a gente chama de o topo do iceberg, que é o principal sinal de alerta. Pacientes graves com uma doença de caráter infeccioso e que você não consegue saber que bicho que está lá. Então, nesse caso, o sequenciamento é muito importante, que é o que a gente chama, tem um nome chique de metagenômica, que é você não fazer uma hipótese. Qual será a doença que essa pessoa tem? Ah, eu faço o teste para isso, para isso, para isso e para isso. Não, eu não faço hipótese nenhuma. Eu tiro a amostra, sequencio, a amostra me conta o que tem lá. Considero que o tripé de enfrentamento da pandemia, seja da Covid ou qualquer outra, é vigilância genômica, vacina e as medidas não farmacológicas, no caso foram os lockdowns que foram instituídos e o uso de máscara também. Esse é o tripé de enfrentamento dessa pandemia. Um outro pode não precisar de máscara se não for de transmissão respiratória, mas a vigilância genômica veio para ficar.